Queridos, carta aos Efésios, Apocalipse, capítulo de número 2. Todos acharam? E o verso de número 4, que diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, estamos diante do livro de Apocalipse. Nós sabemos que fora descrito pelo apóstolo João, aquele que fora o discípulo de Cristo, o último dos apóstolos que andaram com Cristo, e sobre a orientação do nosso Senhor, ele começa a escrever cartas às igrejas que estavam na Ásia. A igreja de Éfeso é uma igreja já conhecida, pois era uma igreja fundada através do ministério do apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que nós já ouvimos falar. Aqui estávamos falando sobre missões, e não podemos esquecer do que o apóstolo Paulo representa quando falamos de missões, pois foi através dele que essa palavra, a qual nós estamos aqui ouvindo, pôde chegar. Através dos esforços de um homem que entregou a sua vida completamente a Cristo. Pois, se nós pegarmos a história da igreja primitiva, nós podemos observar que Paulo, junto com Barnabé, ele tomou coragem e iniciativa de levar o evangelho de Cristo além das fronteiras dos judeus, ou de Israel. Sabemos que Paulo, em suas viagens missionárias, ele entrava em províncias, e principalmente em províncias romanas, grego-romana. Havia uma grande dificuldade, irmão, para pregoar, porque aonde ele chegava, esses locais já havia uma cultura, já havia ritos, os povos adoravam deuses. Então Paulo, com muita coragem, ele apregoava. E quando Paulo chega em Éfeso, ele tem uma grande dificuldade, porque Éfeso era um local muito grande, era um lugar que tinha um comércio muito expandido, mas porém a área religiosa também era muito grande. Tanto que lá havia o templo a deusa Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas a história vai dizer que Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele ministra a palavra de Cristo durante 2 anos. E esses 2 anos, ele prega com tanta intensidade que as pessoas acabam se rendendo ao evangelho de Cristo. E é tão interessante, eles começam a se render ao evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo ele era diferente de tudo a qualquer nação, qualquer língua havia ouvido. Pois através de Jesus foi que nós aprendemos que Deus não é somente o nosso Deus, o nosso Criador, mas Ele também é nosso Pai. Porque Jesus ele diz assim, olha só que interessante, em todo o Antigo Testamento nós conhecemos Deus como o Deus do livramento, o Deus que cura, o Deus libertador, o Deus que trabalha, que vai à frente de batalha. Mas quando Jesus ele vem, ele diz, eu vou ensinar vocês a orar. E a oração vai ser assim, Pai nosso que estais no céu. É a primeira apresentação de Deus como Pai. Então aqui, apóstolo, Jesus já começa a abranger outro lado, o amor que Deus tinha pela humanidade. A partir desse momento, quando nós conhecemos Deus como Pai, Jesus como Filho e nosso Salvador, essa palavra começa a ser pregada diferente, e ela começa a ser penetrante, ela começa a ser viva, ela começa a mudar pessoas, ela começa a restaurar pessoas. Tanto
Tanto que no livro de Éfeso, na carta aos Efésios, quando Paulo envia a carta, ele começa a falar sobre a graça. Ele começa a falar sobre a libertação e a modificação de nós que estávamos mortos, mas agora estávamos vivos através do sacrifício de Cristo. A carta à igreja de Efésios, ela carrega uma mensagem do poder da graça de Deus sobre o homem. Ou seja, da transformação que Cristo fez em nós. Então, a primeira coisa que Paulo, ele vai deixar bem claro, é que Jesus, ele veio para morrer por nós, para que nós tivéssemos o livre acesso a Deus. Agora, não é só pessoas que eram escolhidas com uma finalidade especial. Ontem o Senhor estava ministrando sobre isso, que o Espírito de Deus recaía sobre pessoas específicas. Mas agora não. Agora todos, através de Cristo, se chegariam a Deus. E sabe o que eu acho mais interessante, chama a minha atenção através disso? É que eu percebo que Deus, com toda a sua grandeza, Ele tem um amor tão grande por nós, e prova isso através de Jesus, que está entregando Ele, que quando lá no Éden, Adão tinha um contato com Deus, a Bíblia diz que todo crepúsculo Deus vinha ter com ele, mas quando entra o pecado, há uma separação entre o homem e Deus. Mas quando Jesus, Ele morre na cruz, o véu ele se rasga, e agora nós temos o acesso a Deus novamente. Agora nós podemos se achegar a Deus novamente. Agora Deus pode se apresentar ao homem novamente. Então aqui nós temos dois parâmetros da pregação de Paulo à igreja de Efésios. Primeiro, a salvação, e depois a intimidade que é proporcionada através do sacrifício. Ou seja, a partir de agora, nós não só seremos servos, mas seremos amigos, seremos filhos. Podemos nos achegar a Deus de uma forma diferente. Podemos estar na presença de Deus com uma intimidade diferente. E Paulo, ele vai salientar mais, pois agora ele vai dizer: e além disso, Ele vos levantará como uma grande engrenagem debaixo de um propósito dele. Ou seja, Deus, além de ter um plano de salvação, Ele tem um projeto que será executado através da tua vida. Ou seja, existe um projeto de Deus para você. Deus, Ele tem um propósito com você. Deus, Ele tem algo grandioso através da sua vida. Deus, Ele tem uma obra designada para colocar na tua mão. Deus, Ele tem um projeto. É por isso que em um momento da carta Paulo vai dizer que antes mesmo de nós sermos formados, Deus já tinha um projeto sobre nós. E a minha mente, meu irmão, volta em Jeremias, quando Deus fala: antes de eu te formasse no ventre, eu te conheci, eu te escolhi, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, quando você chegou aqui, aceitou a Ele, disse: eu quero. Deus já tinha um projeto de salvação, mas Ele tinha um projeto maior com você. Ele queria que você entendesse que você não está aqui por acaso. Não é só para você ficar sentado e receber essa palavra, não, é para você distribuir ela também. É para você se levantar com coragem e apregoar ela também. É para você granjear ela também. Então entende-se que a responsabilidade é muito grande. É uma grande responsabilidade que nós temos. Mas não pensa que Deus vai fazer isso de qualquer forma, não. Porque Paulo vai olhar para a igreja de Efésios e ele vai dizer que há só um Deus, uma só esperança, um só batismo e um só Espírito, que repartirá entre vós dons. Mas não só dons, mas também dons ministeriais. Uns foram dados como apóstolos,
outros como os profetas, outros como evangelistas, outros como os pastores e outros como mestre. Isso, meu irmão, são dons que são distribuídos para que há uma organização no meio do povo de Deus. Ou seja, as coisas não é de qualquer jeito. Deus não vai levantar e colocar todo mundo faz o que quer, como não. Deus vai repartir a cada um conforme aquilo que lhe for agrado. Deus vai entregar para cada um o dom conforme aquilo a qual foi agradado. E o interessante, ontem eu ouvi na sua ministração, apóstolo, e entendendo que cada dom a qual Deus dá para cada um é uma coisa que tem que ser bem observada. Porque se nós pegarmos uma pessoa que tem o dom apostólico, eu vou olhar para o apóstolo Rodrigo Salgado e vou dizer, ele tem o dom apostólico. Isso é óbvio. Mas não é só porque ele tem a unção eclesiástica apóstolo que ele tem o dom ministerial do apostolado. Não. Entenda, porque é uma coisa que o Senhor sempre ensinou para nós. O título que o Senhor tem como apóstolo é uma questão organizacional. Não é isso? Mas o dom ministerial que há no Senhor é o dom apostólico. Só não percebe quem não quer. Por quê? O Senhor consegue reger uma igreja, um projeto que Deus colocou primeiramente na mão do Senhor. E pessoas ao derredor foram percebidas e colocadas ao lado do Senhor, por Deus. E o Senhor teve a missão do quê? De repartir para cada um uma função dentro daquilo a que eles foi chamado. Ou seja, o Senhor tem uma visão que outros não têm. Eu estou usando o exemplo dele para você entender. Porque o dom ministerial que há nele permite ele enxergar além daquilo que o pastor cristiano enxerga. Ou seja, eu vou olhar daqui, olhar a Cláudia, ela está ali sentada, mas não, ele já está vendo além. Não, ela é uma missionária, ela tem que ir para o campo. Eu não sei se você está entendendo isso, mas nessa noite Deus está falando com alguém dentro desse lugar. Eu te inseri dentro de um mecanismo. Dentro de um mecanismo que tem que funcionar de uma forma correta. E você vai entrar na engrenagem certa. Porque Deus vai fazer alguém te enxergar segundo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Ou seja, você vai ser inserido dentro do lugar aonde Deus projetou para você. Você não vai ser colocado em um lugar onde você não vai dar fruto. Não, você vai ser colocado no lugar aonde você vai gerar, aonde você vai crescer, aonde, meu irmão, você vai prosperar no sentido espiritual. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Porque é necessário que esse mecanismo funcione. E aí o profeta, o profeta é quem tem dom de profecia. Meu irmão, esquece isso. Porque o dom ministerial ele não está atrelado ao dom espiritual. O dom ministerial ele está atrelado àquilo que Deus quer para você. Então o profeta é o quê? O profeta é aquele que tem uma palavra diferente. O profeta é aquele que tem uma palavra, meu irmão, que ela não é terrena. Porque nós vivemos na terra e todos os dias nós trabalhamos na terra. Então, meu irmão, infelizmente nós estamos ligados a essa terra. Mas o profeta, mesmo que ele está ligado a essa terra, tem algo ligado com Deus. E apenas uma conversa que você tem com ele, você recebe uma direção de Deus. O profeta é aquele que tem uma palavra, meu irmão, aonde te coloca no caminho que Deus quer. O profeta é aquele que vai designar você ao ministério espiritual. Não, peraí, Bispo Carlos, não é por aí, é por aqui. Deus quer trabalhar na tua vida aqui. É um sistema de organização espiritual, eu estou dizendo agora. Outros foram para evangelista. Meu irmão, esses aí é aqueles que têm que gabaritar tudo. É aqueles que têm uma especialidade, uma lábia, meu irmão, que quando estava no mundo, pelo amor de Deus. Mas quando chegaram aqui,
ele consegue chegar, ele consegue conversar, meu irmão, com aqueles que têm entendimento, consegue conversar com aqueles que não têm entendimento, consegue conversar com aqueles, meu irmão, que são de baixa estatura, consegue conversar com aqueles que têm um patamar diferente, e eles são campeões em ganhar alma por reino, irmão. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Alguém que quando ele chega, ele consegue parar, pode estar acontecendo o que for, mas todo mundo presta atenção na palavra que sai dele. Outros pastores, pastor precisa nem te dizer, que é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que tem a palavra amiga, aquele que sabe abraçar, aquele que independente da sua situação, ele sempre vai estar do teu lado. Ele pode às vezes não ter uma palavra para você, mas ele vai estar lá. E o mestre é aquele que ensina. Meus irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo Deus, Ele é perfeito naquilo que Ele faz para a sua obra. Porque Ele reparte isso para cada um de nós. Eu sempre vejo alguém e diz assim, qual que é a chamada que Deus tem com você? E às vezes nós ficamos perdidos. Porque isso, meu irmão, também requer de mim e de você um esforço. Porque tem pessoas que Deus tem algo, mas elas não estão dispostas a pagar um preço para aquilo que Deus tem na vida dela. Há uma necessidade, meu irmão, de você se entregar para aquilo que Deus tem. Há uma necessidade de você mergulhar naquilo que Deus tem para você. Porque não adianta Deus dizer que você é e você não for. Não adianta Deus dizer você tem e você não pegar. Vai requerer um pouco, meu irmão, de devoção. Vai depender um pouco, vai requerer de você algum esforço. Vai requerer sacrifício. É por isso que você vê pessoas que se dedicam tanto à obra. É por isso que você vê pessoas que dão a vida pela obra, mas não é porque elas estão investindo naquilo que Deus deu para elas. Quando você vê alguém que se entregue de corpo e alma, meu irmão, não critique. Não fale mal. Não critique a forma como ele está levando. Sabe por quê? Ele está apostando naquilo que Deus deu para ele. Ele está confiando naquilo que Deus colocou na mão dele. E Paulo agora, ele vai entrar agora em um sistema que ele vai falar sobre família. Ele vai falar sobre a esposa, o esposo e o dever do filho para com o pai. O negócio é completo. Só que agora ele chega num ponto, Bispo Júnior, aonde ele vai falar que nós, que estamos em Cristo, não somos regidos pelo mundo natural. Mas 99% das vezes nós somos regidos por um mundo espiritual. O Senhor acabou de falar isso aqui. Que tem coisas que acontecem conosco que primeiro começou no mundo espiritual. Paulo ele vai dizer que a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores desse mundo. Então você percebe que a tua luta não é contra o teu irmão. A tua guerra não é contra, meu irmão, aquela pessoa que você já tem ranço e diz, não quer nem ver a cara dele. A tua guerra é espiritual. Quem mais quer ver a tua vida derrotada é o diabo. E para isso também ele tem uma organização para te derrubar. Para isso também o diabo tem estratégias para poder te derrubar. Tem um pastor amigo meu que ele costuma dizer que Satanás é o maior psicólogo que existe, porque ele te conhece muito bem. Mesmo sem poder entrar na tua mente, ele sabe quem você é. Ele sabe ler o teu olhar, ele sabe ler o teu pensamento. Eu vou dar só um exemplo aqui, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Hoje é o Léo que vai cantar só no olhar. Já tem divisão ali. É aqui que nós vamos atuar. Porque o diabo, ele percebe. Meu Deus, hein, Léo?
Então ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as investidas do maligno. Oh glória! Porque entenda que nós galgamos no mundo espiritual, nós aspiramos um mundo espiritual, nós vivemos no mundo espiritual. E muitas vezes, irmão, nós estamos despercebidos porque estamos muito ligados à terra. Estamos muito ligados ao nosso dia a dia e esquecemos. O diabo trabalha todos os dias para tentar te destruir, para tentar te derrubar, para tentar te desanimar, para tentar te parar. Mas nessa noite, meu irmão, nós sairemos daqui revestidos. Nessa noite, meu irmão, nós colocaremos a armadura. Se é por causa, meu irmão, você, por algum motivo, deixou de vestir alguma coisa da armadura, hoje nós escolheremos revestir. Se a tua armadura está manchada, hoje, meu irmão, ele vai colocar roupa nova. Mas que nessa noite nós sairemos daqui revestidos. Nós vamos sair revestidos. Nós teremos, meu irmão, o cinto da verdade, oh glória. Teremos a couraça da justiça. Colocaremos a sandália do evangelho da paz. Haverá o escudo da fé, que ele é aquele que protege a gente de todas as setas inflamadas do maligno. Hoje muita seta vai cair por terra dentro deste lugar, vai. Hoje, meu irmão, o território do inimigo vai diminuir. Hoje é onde começou a maior guerra, a nossa mente. Ela está voltada para o mundo espiritual. E tem seta que foi lançada, mas hoje o escudo foi pá. Hoje o dardo inflamado, meu irmão, foi parado, oh glória. Nós pegaremos a espada da verdade, que é a palavra. Nós pegaremos a ferramenta, que é a palavra. Oh glória, oh glória. Já tem alguém que está entendendo esse mistério dentro desse lugar. Hoje é noite, meu irmão, de nós sermos revestidos de algo novo. E eu tenho uma palavra profética para você. No livro de Zacarias, capítulo de número 3. Josué! Satanás se levantou contra ti, mas o Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Oh glória, oh glória. Ei, esse não é um tição tirado do fogo. A ordem é para colocar uma roupa nova. Alabaracalaba subida canto que me dará gaiacé. Alabacomanda casebe da canto que me dará sebe da calabaracomandai. Hoje, meu irmão, nessa noite dentro deste lugar, Deus vai ter um encontro com pessoas. A ferramenta que estava na tua mão, Ele está colocando de novo. Oh glória. Tem escudo que estava rachado, hoje Ele está restaurando dentro desse lugar. Alabacanto que me dará sé, me dá canto que mandará sé. Hoje é noite, meu irmão, de Deus pegar pessoas e colocar de volta no campo de batalha, colocar de volta nessa guerra. É noite de Deus colocar você inserido no lugar onde Deus tem para você. Ah, meu Deus, eu estou entendendo que Deus está trabalhando. Ah, mandara subcanto que mandara sebe da gai. Ela bacomandara seba, cada canto que me dará sebe da. Ela bacala sebe da canto. Olha aí, o capacete da salvação descendo de novo. Ah! Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu não sei se você está entendendo esse mistério nessa noite, mas tem guerreiro que Deus está levantando de novo. Tem pessoas que Deus está olhando e dizendo: eu tenho algo com você, e você não para. A seta ela veio, ela até atingiu, porque era mais ou menos assim. O escudo do exército romano era feito de couro, e eles molhavam esse escudo, que quando o inimigo jogava a flecha na ponta pegando fogo, ele apagava. E a maior investida é para você parar, é para você desistir. Mas hoje você não para por causa dessa pedrada. Hoje você não para por causa da calúnia, por causa da palavra contrária, porque alguém se levantou. Alguém não, o diabo que se levantou, porque quem se levanta é o diabo. Mas se nós estamos inseridos debaixo da palavra que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se a chave do reino foi entregue na nossa mão, não tem nada que vai parar. Já vou encerrar. Se coloque de pé, por gentileza. Depois de tanto tempo, a carta que vai para a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, feita por João. E interessante, Léo, que João foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Ele passou por lá. E ele estava escrevendo a carta. E ele estava dizendo: ó, contra ti eu tenho algo, que você perdeu o primeiro amor. Calma, nem tudo está perdido. Porque, mas se você for ver bem e estudar sobre a carta, você vai ver que essa é uma igreja que ela se preservou durante todo esse tempo. Foi uma igreja que preservou a sã doutrina. Foi uma igreja que não aceitou falsos ensinamentos. Eles não se corromperam. Eles não perderam o temor. Mas eles perderam o primeiro amor. Ó, eles faziam a obra. Eles estavam na igreja. Eles oravam para que Deus usasse eles. Eles oravam por cura. Eles praticavam o amor ao próximo. Mas eles perderam algo que é muito importante: a intimidade com Deus. Eles perderam aquele negócio que tinha com Deus, o segredo. Aquele momento que você entra naquele seu cantinho da oração, e ali é só você e Deus, mas entenda que não é você pedir: Deus me usa, não. Deus vai, não, é Pai, eu estou aqui hoje. Assim como o Senhor se apresentou para Adão no paraíso, se apresenta para mim hoje. Eles estavam fazendo a obra, envolvidos na obra, mas não estavam envolvidos com Deus. A intimidade. Era isso que Jesus estava requerendo. Oh, eu quero voltar com as nossas amizades, com aquelas nossas conversas. Você é uma bênção, mas o seu maior envolvimento tem que ser comigo primeiro. Você percebe que o tempo passa e a gente ora assim: Deus, me usa. Amém. Deus visita fulano, Deus cura fulano. Mas cadê aquela oração? Pai, obrigado,
por poder sentir a tua presença. Você sabe que às vezes nós oramos pela mão de Deus. Oramos pelo milagre de Deus. Mas esquecemos de orar e dizer para Ele: Pai, hoje eu só quero olhar nos teus olhos e colocar minha cabeça nele. É esse primeiro amor que Ele estava dizendo. É essa pegada que Ele estava dizendo. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui porque tem restituição de alianças dentro desse lugar. Tem restituição de vínculos dentro desse lugar. Tem intimidade que está voltando hoje. Tem pessoas que vão sair daqui sim revestidas, mas a obra vai ser por completa. Tem pessoas que vão sair daqui transformadas, mas vão sair daqui convictas que tem um Deus que é amigo, que é Pai. Ele diz: lembra de onde caíste, volta logo. Volte a se envolver comigo novamente. Volte a entrar na minha presença. Vai para uma questão de intimidade, que isso você sabe que você tem com Deus. Deus conhece a tua voz. Deus conhece o teu coração. Deus conhece os teus pensamentos. Não tem ninguém que conhece você melhor do que Deus. E Ele está dizendo: eu estou com saudade de você. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha. Antes você só orava só para sentir a presença dEle. As batidas do seu coração acelerarei. Você orava só para sentir o toque dEle. O secreto da gente. Feche os teus olhos dentro desse lugar Que ninguém conhece, mas Ele vive. e deixa Deus te abraçar como antes. Deixa o Espírito dEle te abraçar e dizer: filho, Ele vive. eu ainda permaneço mesmo. O remédio pra curar todas Eu ainda sou aquele, aleluia. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua Oh. presença é o meu remédio, Jesus. Lembra quando você só entrava só para ouvir meus passos chegando? Só para sentir o meu perfume. Eu estou pregando para alguém que tem intimidade com Deus, para alguém que sabe, aleluia. Peca dinheiro e peca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Eu vou já voltar para o apóstolo, caso do horário. Mas antes de eu voltar para ele, eu quero saber se tem alguém que por algum motivo acabou se afastando, ou você que ainda não aceitou Jesus e nessa noite quer vir. Vem aqui, meu irmão. Aceitou Jesus? Silvio, é isso? Silvio de Oliveira pelo YouTube está aceitando a Jesus. Que Deus abençoe. Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Você está vindo aqui, jovem? Aplauda o Senhor Jesus pela vida desse jovem. Tem mais? Pode vir, irmão. Vem aqui.
Nós queremos orar por você, porque vai voltar, meu irmão. Você vai voltar a ter intimidade com Ele. Vem. Vem, porque é hoje que Jesus está dizendo. Eu quero ouvir a tua voz novamente. Pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Jesus, Ele quer transformar a tua vida. Jesus, Ele quer recompletar a tua obra na tua vida. Glória a Deus. Antes de eu respirar, é isso, irmãos. tua vida em mim. Deus tem um projeto desse na tua vida. Você vai ganhar almas para o reino. Deus vai te enviar. A obra é grande. Grande é o projeto que Deus tem na tua história. Você não pode desistir. Você não pode parar por causa das palavras, das pedradas. Você não pode desistir. Não menospreze o dom que há em ti. Vem para frente, meu irmão, vem. Vem, porque hoje Jesus tem uma obra para completar. Merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Aleluia. Traz luz para sombras, cala as montanhas. Hoje Deus está fazendo uma grande obra dentro desse lugar. Tem pessoas que vão voltar marchando. E eu creio nesse mistério. Eu creio na obra de Deus sobre a nossa história. Eu creio que nesses últimos tempos Deus vai trabalhar através de você. Nós voltaremos e voltaremos mais forte. Nós voltaremos e voltaremos estruturados. Voltaremos fortalecidos pela palavra dele, pela graça que foi derramada, aleluia. Seremos alcançados pelo grande poder do Senhor. Você crê naquilo que Deus tem na tua história? Você crê na grande obra que Deus tem na tua vida? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Essa noite eu agradeço a minha oportunidade.